Hoje nós vamos começar uma nova história missionária e essa história você pode encontrar nesse livro História Missionária para Crianças, que é da biblioteca do Seminário Batista do Cariri, e aqui ela tem o título Uma Oferta de Fé. E essa história ela já foi feita uma releitura e um aprofundamento dela, né? E foi reescrito pela irmã Elma Soares Moraes. É a história do missionário Marcos Cleiton. Marcos, ele era um menino muito esperto e ele morava na cidade do Juazeiro do Norte, né? Uma cidade conhecida como um grande centro, né, religioso. Na verdade é o terceiro maior centro religioso do Brasil. E naquele lugar, todos os anos, uma grande multidão segue para lá, porque lá, né, eles desenvolvem uma fé muito grande. Um padre de lá, conhecido como Padre Cícero, né, o meu padrinho Cícero, como o povo chama lá. E aquele lugar recebe multidões de pessoas, né? Por ano, lá chega a receber 2,5 milhões de pessoas, né? Romeiros que vão até aquele lugar em busca de curas, milagres, que eles dizem que esse padre operava, né? Eles não vão lá atrás da verdadeira fé ou buscar conhecer Deus. Muitos seguem para aquele lugar em busca de milagres que possam acontecer em sua vida, né? Eles levam imagens, partes do corpo feito de madeiras ou de gesso, né? Para deixar lá na sala dos milagres, lá onde fica a estátua do Padre Cícero. Uma estátua muito grande que chegou a ser até, né, a segunda maior do Brasil, e hoje ela já se encontra em quinto lugar. Então foi nesse lugar tão místico, né, que nasceu o Marcos. Ele era um menino muito esperto e ele nasceu numa família que já era, os pais eram crentes, então ele já nasceu num lar cristão. E eles frequentavam a primeira igreja batista regular, né, do Juazeiro. Marcos, ele pensava que filho de crente não precisava fazer nada, né? Já era salvo. Então, ele, quando criança, ele tinha essa mentalidade. Então, ele não se importava, né, de ir para a igreja, de se envolver de forma nenhuma no evangelho. Mas naquele lugar chegou uma missionária americana, e aquela missionária se chamava Jeanette McClanahan. E Dona Jeanette, ela morava numa casa com uma outra amiga missionária, né? Uma pessoa que ensinou português para Dona Jeanette. Ela se chamava Antônia, e então todos os sábados elas reuniam as crianças dali da rua, aquelas crianças que frequentavam a igreja, para fazer um clube bíblico em sua casa. Marcos sempre era convidado, mas ele nunca ia, nunca assistiu o culto lá, né? Então ele preferia, ao invés de ir para o clube bíblico, ele ficar jogando bola na rua com outros meninos que também recebiam o convite e não aceitavam. Então até um dia um amigo convidou, mas ele não aceitava o convite. Então um dia, Dona Jeanette McClanahan, ela teve uma ideia. E quando Marcos estava passando na frente da sua casa,
para brincar de bola com os outros colegas, ela chamou e disse: "Olha, Marcos, venha hoje para assistir o nosso escola bíblica e tem uma novidade." Ela disse: "Olha, vai ter bolo, suco, biscoito." Acho que ela sabia que Marcos gostava muito dessas coisas. E então, naquele dia, Marcos, com desejo, claro, de se alimentar, foi para o clubinho para aprender da palavra de Deus. Então, ele chegou um pouquinho atrasado. Quando ele entrou na sala, as crianças já estavam cantando. Tão alegres aquelas crianças, ele achou o culto tão alegre, ele logo se sentiu acolhido ali, tinha muitas crianças que ele conhecia. Então, naquele dia, a missionária Antônia Guedes, que é amiga de Dona Janete McLana, estava cantando as músicas com as crianças e ensinou o versículo da palavra de Deus. Então, quando terminou a primeira parte, Dona Antônia, ela passou a palavra para a missionária Janete, e Dona Janete, ela contou a história bíblica. E Marcos ouviu com muita atenção, mas depois ele viu, quando Dona Janete terminou a lição, ela pegou o livro sem palavras. E pela primeira vez, Marcos pôde ouvir as verdades da Bíblia de forma tão singular, como ele ainda não conhecia antes. E Dona Janete começou falando do céu, do lugar maravilhoso, o lugar perfeito que Deus estava preparando e está preparando para cada um de nós. E Marcos ficou ouvindo aquilo, ele achou aquilo tão maravilhoso, o céu, um lugar perfeito, preparado por Deus, mas Dona Janete falou de algo que não entra no céu, pecado. E todos são pecadores. E Marcos sabia, ele também era pecador. E Dona Janete deixou muito bem claro, o pecado, ele nos separa de Deus. Ele faz separação entre um Deus santo e nós, pecadores. Então, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Mas aí ela mostrou a cor vermelha, falando do amor de Deus, o quanto Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para entregar a sua vida pelos nossos pecados. E ela mostrou o que o sangue de Jesus faz com o nosso coração. Quando convidamos Jesus para entrar em nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. E é assim que a gente conhece Jesus como Salvador. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, orando e lendo a Bíblia. E Marcos, naquele momento, ele entendeu. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. E todos precisamos confessar os nossos pecados. Isso ficou bem claro na mente dele. E ele entendeu que Jesus perdoa os nossos pecados, porque ela ensinou: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando Dona Janete terminou de contar aquela história, ela perguntou se tinha alguém ali que queria aceitar Jesus como Salvador, convidar Jesus para entrar no seu coração. E naquele momento, o menino Marcos, que entrou ali
para se alimentar, com o objetivo de se alimentar, ele recebeu o verdadeiro alimento que enche o nosso coração de perdão e de alegria. Ele conheceu Jesus como Salvador. Então Dona Janete disse para ele: olha, Marcos, fique um pouquinho quando terminar para eu conversar com você. Então Dona Janete, quando terminou o culto, Dona Janete ficou e foi conversar com ele, e ela perguntou para ele: Marcos, você entende o que é ser salvo? E ele disse assim: sim, Dona Janete. Ser salvo é acreditar que Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados e Ele nos dá a salvação que nós não merecemos. Então ela abraçou e disse: então você agora é um crente. Você entendeu que é necessário convidar Jesus para entrar no seu coração. E assim, Marcos foi crescendo, ele frequentava a igreja, ele foi aprendendo mais de Cristo, né? Continuava participando do clubinho bíblico. E assim, um dia, um irmão da igreja, né? Ele foi morar num outro bairro lá no Juazeiro, e ele foi embora com toda a sua família. Então, quando ele chegou lá nesse bairro, esse irmão, ele começou a anunciar o evangelho ali para as outras pessoas. E as pessoas começaram, né, a vir em sua casa, e ele fazia estudos com ela. E as pessoas foram se convertendo. E então, ele começou a abrir uma pequena congregação na sua casa. Com as pessoas que iam sendo salvas naquele lugar, né? Mas ele não tinha dinheiro para comprar os bancos para que a congregação, as pessoas pudessem vir e sentar-se. E então, num culto à noite, o pastor da igreja lançou um desafio, que ele queria muito que a igreja abraçasse aquela ideia, ajudasse aquela congregação a conquistar os bancos, a comprar os bancos que eles estavam precisando. E ele desafiou a toda a igreja a participar daquilo. E então, Marcos, na escola dominical, ele tinha uma professora, era a missionária Elva Bárbara. Então, quando chegou na escola dominical, Dona Elva Bárbara, ela fez um desafio para os seus alunos. Ela desafiou, ela disse: olha, vamos fazer uma oferta de fé para a gente ajudar a comprar um banco para a congregação. E as crianças não entendiam o que era oferta de fé. E então a missionária Elva Bárbara, ela explicou que a oferta de fé era um compromisso que cada criança iria fazer. Elas iriam orar, pensar num valor, pedir a Deus aquele valor para que pudesse contribuir e, juntando a oferta, comprar o banco. E então ela fez aquilo com aquelas crianças, né? As crianças entenderam o que ela explicou e disse: então vamos. Então Dona Elva Bárbara, ela entregou um pedacinho de papel para cada criança. E ela disse: olha, agora vocês vão orar, vocês vão pensar em um valor, vocês vão anotar o valor, mas não precisa colocar o seu nome no papel, porque esse compromisso é entre você e Deus. E então ela marcou uma data para que todas as crianças pudessem trazer a sua oferta de fé. Então, quando as crianças entregaram os papéis, ela anotou os valores e era exatamente o valor que era necessário para comprar o banco. E então, cada criança, de alguma forma, ia tentar conseguir a sua oferta. E então Marcos ficou orando a Deus, mas ele não tinha a oferta dele ainda. Então, quando faltava uma semana, ele ficou inquieto. Ele estava orando e ele não tinha a oferta que ele queria.
tinha se comprometido. E ele ficou muito triste, ele estava triste com aquilo, então ele falou com sua mãe: mamãe, eu ainda não recebi a minha oferta de fé, eu tenho pedido a Deus e falta tão pouco tempo, só tenho até domingo. E a mãe disse: meu filho, peça a Deus. Ele sempre responde. Deus vai lhe mostrar um meio para que você possa conseguir essa oferta. Então, naquele momento, Marcos sentou-se perto da janela e ficou pensando, olhando na direção do céu, e de repente ele teve uma ideia. E ele voltou correndo e disse: mamãe, eu posso fazer sacolés para vender? Sacolés, aqui na Bahia a gente chama de geladinho, dindinho, né? E cada lugar tem um nome, né? Mas, então, ele disse: olha, mamãe, é que eu sei que está tendo muitos romeiros na cidade e está muito quente, e eu penso que eles vão gostar de comprar um sacolé geladinho de frutas. Eu acho que eles vão gostar. E a mãe de Marcos abraçou e disse: meu filho, que ideia maravilhosa. Deus te deu uma ideia maravilhosa. Vai dar certo sim. Então, ele, no outro dia, depois da escola, na parte da tarde, o Marcos já foi lá pro pomar e foi colher frutas e juntar, e a sua mãe comprou algumas outras frutas no mercado e preparou uns deliciosos geladinhos para que ele pudesse vender. Então, no outro dia, Marcos foi para a escola, e depois da escola ele terminou de almoçar, arrumou uma caixa de isopor, arrumou todos os seus geladinhos e saiu alegremente em busca dos fregueses no calor quente. E ele criou uma forma bem inusitada para vender aquele geladinho. E ele dizia assim: olha o geladinho, doce de fruta e feito com carinho, vai alegrar a sua tarde e me trazer felicidade. Então ele sempre dizia isso. E as pessoas achavam tão divertido aquele jeito dele vender geladinho, que foi fácil ele encontrar, né, fregueses para comprar o seu geladinho, né? E ele juntou cada moeda para cumprir o seu compromisso. E Marcos foi juntando suas moedas e colocando numa vasilhinha e guardando, até o dia de entregar a oferta, que era no domingo. Ele iria na escola dominical entregar a oferta para a compra do banco. Mas será que Marcos conseguiu? Será que realmente foi o que ele tinha se comprometido com Deus? No próximo capítulo a gente vai saber.